sou a Luma. E eu sou a Natália. E hoje ninguém tá falando sobre a loucura reborn. Bom, pra começar, eu acho que todo mundo, na verdade, tá falando. Só um disclaimer. Mas, eu acho que é sempre, no mínimo, cômico quando emerge mais uma justificativa plausível pra chamar a mulher de doida. Então, a gente tem mais algum fenômeno de 5 pessoas que se torna uma justificativa perfeita pra gente falar: meu Deus, que mulheres loucas, alguém precisa prender elas. Sim. E, nesse caso, são os bebês reborn. Assim, eu, Luma, pessoa física, acha. Opinião individual. Eu acho que, assim, esse babado começou, de repente, com uma gastação. E aí a gastação foi se alastrando. Obviamente que deve ter algumas pessoas que fazem isso na moral, de forma doentia. Sim, deve ter. Deve ter. Da mesma maneira que temos o quê? Homens que, sei lá, colecionam carrinhos. Monta aqueles aviãozinhos, e aí tem uma sala dele. Então, essa é a parada, né? Assim, eu não duvido que existam pessoas que tenham esse tipo de comportamento, mas uma vez que a gente tem uma pessoa que tem esse comportamento, posta na internet, viraliza e se torna, né, o objeto perfeito de 1 milhão de ataques e, consequentemente, de muita visualização, muita curiosidade, como tudo que acontece na internet, acaba que vira um chamariz para outras pessoas criarem o mesmo tipo de conteúdo para receber a mesma atenção, a mesma monetização, e que não significa que isso é um fenômeno real ou uma coisa orgânica que está acontecendo, sabe? Um problema realmente que deve ser endereçado. É só mais uma loucura da internet, igual aquelas lives que as pessoas faziam imitando NPC, é isso? Sabe? Não significa que realmente é um grande fenômeno que vai durar e que reflete algo muito maior. Às vezes é literalmente só o assunto do momento, a pauta que tá dando visualização. O meme. É um meme. E assim, eu acho muito engraçado, porque não diminua a loucura, que é um nível de loucura que uma pessoa precisa ter pra gastar 20 mil reais numa boneca. Tem de 20 mil reais, tá? Eu sei. Tem, tipo... Mas tem carrinhos também colecionáveis que são isso daí, galera. E aí? E aí? Ninguém tá falando sobre isso. Não, mas eu acho... Assim... A gente tá vendo nesse momento, eu até vi a Manuela Xavier, que é uma psicanalista, enfim, que fala umas coisas na internet, falando sobre isso, que a gente sabe que a gente tá tendo uma diminuição significativa na quantidade de mulheres que querem ter filhos, e as pessoas estão tendo menos filhos. E é muito engraçado que nesse momento surge a figura ideal da mulher que não tem filhos e precisa apelar pra um bicho falsificado de plástico pra tratar igual um filho, entendeu? E essa pessoa tá gastando muito dinheiro nesse bebê reborn e supostamente criando toda uma rotina e levando no SUS. E, gente, até parece que alguém tá levando essa porra desse brinquedo no SUS. Não, mas parece que teve um caso, assim, que rolou mesmo. Que a prefeitura, de algum lugar, desinformada. Informações pela metade. Eu sou mestre nisso. Aqui é fake news, né? Gente, eu sou a melhor pessoa pra ter informações pela metade. Adoro. Pego, assim, uma manchete, eu vejo assim, eu falo, meu Deus, olha só o que aconteceu, eu vou contar pra alguém. E aí a pessoa fala, ué, mas isso aí, como é que foi? Eu só sei isso. Uma é a tia do Zap. O resto descubra, sim. Mas eu acho que rolou em algum lugar que alguém realmente levou pro hospital. Mas aí que tá, será que a pessoa não levou pro hospital justamente pelo meme? Vocês não lembram aquela mulher que não quis trocar de assento e ganhou 1 milhão de seguidores? Tipo assim. Sim. Assim, ok, Mona. Concordo até com a Mona, mas 1 milhão de seguidores? Sim. Tipo assim. A galera, hoje tudo por um like, né? E é uma carência de ídolos absurda, porque uma coisa é você entrar no perfil da pessoa e ficar tipo, caralho, ó essa pessoa aí. Agora, você ir seguir, você engajar nos posts, comentar. Uma pessoa... Criticar. Aí posicionamento da mulher, posicionamento da mãe, do filho, do tio, do sobrinho, da pessoa que tava do lado. E tudo isso, gente, dinheiro. Muito bom isso. Porque a matemática, hoje em dia, o bem que a gente tá vendendo, né, é a nossa atenção. Então, se você pega seu telefone e entra no perfil da menina que foi no posto de saúde com a bebê reborn dela, você já está dando um centavinho ali pra ela. Mas por meio
da rede social em si, a sua atenção, que você vai receber anúncio, etc, etc. Mas de alguma forma você já tá contribuindo ali. Isso é tudo monetizado. Não existe nada que não seja monetizado. Que nem aquele caso dos adolescentes que começaram a brigar. Nossa Que Senhora. eu também só sei metade. Eu adoro contar essa história Esse eu pela sei metade. todo, Cara, mas não, a história tenho pela vergonha. metade é muito melhor. Porque a história pela... Eu vou contar a minha primeira versão. Depois eu me informei melhor, porque o pessoal continuou falando sobre isso, né, por muito tempo. É por isso que a gente não fez o podcast, porque já tinha gente falando. O pessoal já tava falando. Mas a minha primeira versão foi a seguinte. A menina chegou na viagem dos amigos. Todo mundo tinha namorado, menos ela. Ela chegou tarde. Resolveu pedir um nugget. Ofereceu pro namorado de uma menina. E aí a outra ficou puta porque ela ofereceu um nugget pro namorado. Essa história é genial, gente. É, perfeito. Ah, tem muitos furos aí. Não importa. Basicamente, né? Que é Eu dei view pra isso. Eu dei view pra entender isso. Essa desinformação. E eles ganharam essa view. Uma das. Cara, total. Eu gostei mais da sua versão, que a menina chegou, tipo, qual é que é o Nurguete? E aí desencadeou um apocalipse. E é muito semelhante, tá? A versão real, uma palhaçada dessas, assim. Elas numa casa de a viagem pra Gramado. Ai, gente, pelo amor de Deus. E eu tô sabendo, tá? Eu tô sabendo de tudo. Não, hoje em dia eu sei de mais coisas. E aí, você é Tim sei lá quem ou sei lá que lá? Estão perguntando isso na rua, eu nem sei o nome delas. A Liz? É. Hulk? Não, o Hulk é o namorado. Tipo assim, ele tá envolvido, mas ele não... Mas ele nem é um dos protagonistas. Eu acho que ele é meio... ele é tipo o namorado, que é uma posição maravilhosa, né? Quem Tipo tem assim, o Dix? ele é o proprietário do Dix. Ele tem o Dix. Essa história é muito boa. Eu amei que aqueles memes, né? De solução pra homem que tem Dix. Aí o cara capinando um terreno. Não, ele é o proprietário do Dix. Mas nessa história, ele se encontra como esposo de uma delas, que eu acho que é a Liz Macedo. Essa parte é muito boa. Porque, tipo... Os meninos, eles são esposos De alguém. Óbvio que a rivalidade feminina tá que tá nessa história, mas pelo menos eles foram levemente objetificados ali, né? Eles são só um plus one. Eles não são... Exato. os protagonistas, eles são realmente só ali um bem. Eu achei bem... feminista. Total. Não, essa treta tinha uma aula. Simone de Beauvoir tinha que renascer pra escrever um livro sobre isso. Mas, enfim, voltando às bebês reborn, porque elas são as maiores nesse momento, uma coisa bizarra que tá acontecendo é que já tem uma discussão na justiça sobre... Enfim, vou falar em termos completamente errados. A guarda de uma bebê reborn. Isso é real? Real. Eu achava que era fake. Porque assim, o casal tinha esse bebê reborn que tem muitos seguidores na internet. E aí eles separaram e aí querem ver quem vai ficar com os bens. Com essa monetização em cima da bebê reborn, porque faz a rotina, enfim. Eu particularmente não sei o que dizer. Mas aí é que tá, sabe? É um probleminha, uma questão. Mas eu acho muito, muito conveniente que tudo isso afete tanto as pessoas, sabe? As pessoas ficarem tão chocadas e amarguradas, questionando, e virar um fenômeno. Porque no final das contas mulheres patéticas, carentes com seu bebê reborn. Enquanto, meu Deus do céu, os homens patéticos carentes estão todo final de semana gastando dinheiro com cartinha de Pokémon. Matando uns aos outros na porta de estádio depois do jogo. Tipo assim. Isso é pior. Matem todos, mas tipo, vocês são meio loucos, né? E por que ninguém tá falando sobre essa loucura reborn masculina? Na verdade, é porque não existe loucura reborn masculina, né? Porque nunca morreu, não teve que renascer, ela só tá lá. Born this way. Pois cara, eu não sei, sabe? Tipo, você preferia ser mãe de um bebê reborn ou ter um relacionamento com o ChatGPT? Mas você... Mas você, assim, tem que botar energia nisso. Ter um relacionamento com o ChatGPT. Eu também. Porque assim... Eu tenho medo de boneca. Eu nem tinha pensado nisso. Eu também tenho medo de ChatGPT, de inteligência artificial, tá? Os dois dá pra virar filme de terror, mas... Nossa, amiga, que coisa. Eu fiquei com muito medo dos dois agora. Mas é porque, pelo menos eu acredito, né, que se eu gastasse a minha energia com o ChatGPT no nosso relacionamento,
não seria uma coisa que ia gerar um ostracismo tão grande na minha vida. E você, amiga? ChatGPT ou bebê reborn? Cara, o ChatGPT, porque apesar de eu ter medo de inteligência artificial, boneco é uma coisa que me assombra há muito tempo. Um dia desses, inclusive, sonhei que os bonecos tinham ganhado vida. Toy Story. Não, mas não era nenhum boneco do Toy Story. Não foi muito bacana. Eu sou muito contra. E aí, não vai dar. Tá, então vamos mudar um pouco a pergunta. Cuidar de uma bebê reborn, ser uma mãe de bebê reborn, ou fazer live no TikTok de NPC? Fazer live de NPC. Fazer live de NPC. Mas, tipo assim, seria a sua bebê reborn, você não precisaria postar, seria na sua vida. Gente, mas vai estar em casa, né? Vai estar na minha casa. Eu vou dormir com um boneco ali. Você pode ter um quarto só reservado pra ela. Meu Deus! Então, você mantém o NPC, live de NPC. Nossa, NPC, 100%. E aí vão falar alguma coisa, eu vou falar, Uma gente... rosa! Como é que eles... então... Obrigada pela rosa. Obrigada pela rosa. Amiga, você tá super treinada, tá perfeito. Dá bem melhor do que... E eu vou, né? Oi, chat, te amo muito, tô com saudade. Como é que foi seu dia? Não, eu prefiro o chat também. É. Ah, por que você não aceitou o meu chat? Eu aceitei o seu chat. Não, eu aceitei o chat. Não, o meu chat. Quando eu respondi que eu preferi o chat, você quis me botar um NPC. É porque você já Tá querendo me ridicularizar em rede nacional. É porque você já Tá querendo ser melhor que eu. Cara, Tá querendo me tirar do O podcast. chat nunca fazer me solo. trataria assim. Não, mas é porque você fez a pergunta, eu amei a pergunta. E aí eu só rebati a pergunta, mas a gente juntas já tinha chegado numa conclusão. Então eu quis dificultar. Desculpa, cara. Só deixando claro, nesse cenário eu escolheria bebê reborn. Ainda bem que ninguém está falando sobre isso. Ninguém, galera. absolutamente ninguém. Então pode ficar tranquilo aí com a sua loucura reborn. A gente não vai comentar, mas tem que seguir, comentar, compartilhar. se inscrever, etc, etc. Tá bom? E a gente se vê na próxima.